Nosso estudo de hoje, a lição 89 do livro Seara dos Médiuns, tem por título Reforma Íntima. Quando a espiritualidade sublime te clareou por dentro, passaste a mentalizar a perfeição nas atitudes alheias. Entretanto, buscando aqui e ali padrões ideais de comportamento, nada mais recolheste que necessidades e negações. Irmãos que te pareciam sustentáculos da coragem tombaram no desânimo, em dificuldades nascentes. Criaturas que supunhas destinadas à missão da bênção pela música do carinho que lhe vibrava na boca, amaldiçoaram leves espinhos que lhes roçavam a vestimenta. Companheiros que se afiguravam troncos na fé resvalaram facilmente nos atoleiros da dúvida e almas que julgavam modelo de fidelidade e ternura abandonaram-te o clima de esperança nas primeiras horas da luta incerta. Sofres, exiges, indagas, desarvoras-te. Trilhando o caminho da renovação que te eleva, solicitas circunstâncias e companhias em que te escolhes para seguir adiante. Contudo, se estivesses no plano dos amigos perfeitos, não respiraria na escola do burilamento moral. O universo é governado por leis infalíveis. Dai e dar-se-vos-á, ensinou Jesus. Possuímos desse modo tão somente aquilo que damos. Se aspiras a receber a simpatia e a abnegação do próximo, começa distribuindo simpatia e abnegação. O entendimento da doutrina espírita esclarece-nos a cada um que é loucura reclamar a santificação compulsória e sim, que é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros ainda hoje o que desejamos sejam eles para nós amanhã. É possível estejas atravessando a estrada longa da incompreensão pedregosa e obscura. Façamos, porém, suficiente luz no próprio íntimo, e a noite, por mais espessa, será sempre sombra a fugir de nós. Interessante que a gente conversando um dia desse sobre amigos da época de escola, da época de ensino fundamental, ensino médio, a gente pensando naqueles que eram os super amigos, que todo mundo gostava, e a gente pensou em uma pessoa muito querida, e eu fiquei pensando assim, né? Poxa, foi unânime. Muitas pessoas falaram sobre essa pessoa em particular. Eu falei, quais são as características dessa pessoa? Ele emprestava mais o ouvido do que falava, ele estava do nosso lado o tempo todo. Quando tinha que emitir alguma opinião, ele era muito sincero, mas também muito cuidadoso na opinião dele, para não ferir a gente, mesmo quando a gente estava muito errado. E algumas vezes a gente estava realmente muito errado, nós éramos todos adolescentes. E eu fiquei pensando assim, peraí, então esse é o caminho ideal? Porque quando Jesus fala para a gente amar o próximo como a si mesmo, ele está falando o seguinte, que o nosso orgulho, a nossa vaidade não fique criando exigências das pessoas que vão conviver com a gente. Primeiro ponto, a pessoa que vai conviver com a gente, que vai ter contato com a gente, porque tem pessoas que vão conviver querendo ou não querendo. A gente até sabe que a amizade a gente escolhe, mas ambiente de trabalho você não escolhe. Ambiente de trabalho, muitas das vezes você vai ser obrigado a conviver com uma pessoa ali mais complicada, aí você vai falar assim, eu escolho sim, eu mudo de trabalho, aí muda de lugar, vai encontrar uma pessoa parecida com aquela que você tinha no ambiente anterior. Você vai fatalmente lá na frente descobrir que o problema nunca esteve no outro, sabe? Esteve na gente mesmo. A gente é que precisa aprender a conviver com as pessoas que são diferentes da gente, né? Mas isso vai acontecendo com uma certa frequência até que chega um ponto de que a gente vai chegar ao ponto assim, não, eu não quero exigir santificação de ninguém, eu sei que todo fruto tem o seu momento de amadurecer, eu vou olhar até para mim mesmo e vou falar quanto tempo os espíritos superiores investem na gente e a gente é lento, né? A gente parece que demora muito tempo até cair a ficha, até encontrar o verdadeiro caminho aí da reforma íntima. E tudo que diz respeito à reforma íntima, na verdade, está ensinando a você se relacionar com o próximo. Essa que é a ideia principal. Não vai ser nunca aquela da pessoa que está vivendo sozinha no deserto, isolada de tudo. Não, não vai ser. Você só vai aprender mesmo quando você tiver convívio social, convívio com as pessoas, tiver um choque. E é nesse choque que a gente vai começar a aprender a não esperar nada, a tudo suportar. O que diz a segunda carta, ou melhor, a primeira carta aos Coríntios, quando Paulo de Tarso fala sobre o amor, sobre a caridade, é paciente, é benigno, tudo suporta, tudo espera. E a gente vai simplesmente viver tendo a nossa consciência tranquila de que a gente está fazendo a nossa parte, ao mesmo tempo
não melindrando ninguém porque ele tem esse defeito ou aquele outro. Aliás, vai chegar um ponto, né, que a gente acredita que do fundo do coração, que a gente vai mesmo conviver com pessoas bem difíceis e só tolerar e oferecer oportunidade para que aquela pessoa também ela possa ter o seu momento de progresso. Quando esse progresso chegar, aí é mais um que chega para o nosso lado também. Mas por enquanto a gente ainda está cuidando para que o nosso ego, a nossa vaidade não crie mais problemas, não crie mais obstáculos. Então a gente vai perceber que essa reforma íntima, a gente vai encontrar irmãos que pareciam sustentáculos, mas de repente entram no desânimo. A gente vai encontrar criaturas que pareciam que tinham missão da bênção, mas de repente começaram a amaldiçoar, não gostaram de um ou outro comportamento. E a gente sabe que tem ambientes, né, tem lugares que um comportamento nosso que foi, às vezes não foi nem intencional, né, mas é julgado de uma maneira mais rigorosa. E a gente tem que aprender que isso tudo faz parte de um aprendizado normal. Muitas das vezes é a própria espiritualidade que está testando a gente mesmo. Vamos ver se já tem condição de suportar uma carga maior na obra da criação. Aí eu fico imaginando do fundo do meu coração. Eu sei que nunca eu vou conseguir chegar a essa compreensão do nível que eu estou agora de evolutivo, né? Só quem passa pela situação é que sabe quanto dói mesmo. Mas ao ponto do Cristo estar aqui num ambiente completamente alheio ao seu entendimento, ao seu grau de pureza, e simplesmente olhar para cada um e falar, peraí, o que eu tenho para explorar ali? O que ele tem de bom? O que tem de ruim é fácil, todo mundo já olha, já consegue identificar o que tem de ruim. Mas o que tem de bom? O que pode agora ser incentivado? Porque o Cristo tem esse costume de fazer isso com a gente, né? Ele sabe qual é o nosso lado negativo, mas muitas das vezes, para a gente vencer esse lado negativo, é bom a gente desenvolver uma virtude, um lado positivo. Eu vou aqui, mais uma vez, trazer uma comparação para a gente. Se eu, por exemplo, eu não vou falar de drogas ilícitas, não, nem de álcool, nem de tabaco, não. Vou falar do chocolate, por exemplo, no meu caso aqui. Eu quero parar de comer chocolate. Eu quero comer chocolate de maneira equilibrada porque sou viciado em chocolate, como alguns amigos me chamam, né? Se eu começar a pensar no chocolate, vai dar vontade de comer o chocolate naturalmente. Agora, se eu desenvolver uma virtude positiva, a virtude de fazer uma visita na casa de uma pessoa que está enferma, de ir no hospital, eu naturalmente estou deixando o chocolate de lado sem perceber. Então parece que esses trabalhos, conforme eles vão sendo incentivados, eles vão ali meio que asfixiando o lado negativo, não dando muita chance ou diminuindo significativamente a porcentagem desses lados viciosos, positivos na nossa vida. E quando a gente perceber, a gente já está num caminho que vai estar levando a gente para um progresso bastante interessante. Porém, mais uma vez, o trabalho de reforma íntima a gente só vai conhecer de verdade no relacionamento social, no convívio. É a hora que eu sair, conseguir enxergar nas pessoas, todos filhos de Deus, cada um criado a seu momento, cada um com uma formação diferente, cada um com uma cultura diferente, culturas que não vão conseguir compreender o que nós somos, o que estamos vivendo aqui agora, mas não precisa compreender, a gente só tem que aprender a respeitar a pessoa do jeito que ela é e dentro do nosso coração a gente não criar nenhuma inimizade, nenhum conflito, nenhum problema. E para isso, até quando vai trabalhar o campo emocional, educacional, porque a gente fica pensando assim, então eu não vou ajudar na educação, não vamos trabalhar na educação uns dos outros, nós vamos sim, mas para educar você tem que saber falar, você tem que saber ter equilíbrio emocional principalmente, e quando a gente fala com o coração, chegando no coração da pessoa, o restante fica mais fácil. Não é pontapé de palavras, né, socos de palavras, não é isso, definitivamente não é isso. É a gente ter compreensão e saber calar na hora certa. É o grande desafio nosso aqui na Terra. Todos nós aqui temos esse desafio pela frente. Se não tivesse, a gente não estava mais aqui. A gente já estava em mundos regenerados, em mundos ditosos, talvez bem lá para frente. Mas é a nossa tarefa aqui. Então, o Emmanuel, ele vem dizer para a gente, é possível que estejas agora atravessando a estrada longa da incompreensão, pedregosa e obscura. Façamos, porém, suficiente luz no próprio íntimo e a noite, por mais espessa, será sempre sombra a fugir de nós.
Que mensagem linda do Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu te agradece mais uma vez pela reflexão.